lado da igreja, fora daqui, trabalhei 40 anos fora daqui, mas era ligado à minha família todo ano, todo tempo, todas as férias, todo batizado, casamento, todo aniversário, tudo, fazia surpresa, chegava fora de hora. Então fui um padre ligado à minha família o tempo todo, e apesar dessa idade, ainda me ligo agora, do mesmo jeito, porque faço aquilo, falava para ele, e pedia para que no meio dele eu houvesse uma vocação sacerdotal. Ia, indicava lá, Mateuzinho, matador, Dalinho, matador, Lupiano, matador. O pessoal escolhe o matrimônio, que é muito bom também, casar bem, casar com cristão, formar uma família cristã. O Diego começou a ouvir o recado, piscando perto dele. E aí, pronto, a história dele conta. Mas é por isso que eu estou aqui. O querido aqui, vizinho, eu perguntou se eu disse, pô, por que quando o carro vai deixar de vir? Porque tem motivo para ele. Sou tio avô, tio bisavô, sou dessa casa. E meus irmãos, filhos da minha mãe, foram 18 filhos da minha mãe, nós só somos agora 6 filhos. Os 18 morreram. Quando lá passei 12. E tem 3 irmãos no casamento do meu pai. Eu ainda tenho família e era doido que houvesse um pai para dar continuidade àquilo que eu, a vida toda pela reparada a união da minha família. Então isso é que me faz, justifica pensar que agora e dizer, pode um padre novo, eu sei que pode ser eu já ouvi falando até. Mas eu queria dizer a vocês a minha alegria por estar aqui e por ter essa carga de responsabilidade em cima de mim durante tanto tempo e agora ainda na velhice, já nos instantes finais, aqui cheio de sinais na testa de um tratamento. A gente gosta muito de escutar a palavra, de câncer de velho, tem remédio para tudo, tem pressa para tudo. É por isso que eu estou aqui. Vamos começar pedindo perdão dos pecados. Tem pecado de falta de correspondência a tudo isso. Tem os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Toda a família, quanto maior for a família, mais problema tem. Eu sei disso. Mas é porque tem problema, eu vou renegar minha família. Quero saber de família. Não, eu sei disso. Eu tive colega em Roma, por exemplo, me encontrou chorando, ouvindo uma fita gravada da minha casa, que tinha chegado de navio, fazia 2 meses que saiu do Brasil. Ele estava chorando, ouvindo a fita. E o padre chega, o padre gente boa, está morando aqui no Fortaleza, ainda está vivo. O padre chega e diz, o que foi? Ele disse, não, lá de casa, meu pai, meu irmão. Ele foi dizer, oh, rapaz, lá eu vi que o padre não chora. Chore, meu filho. Chore de saudade da sua mãe tão linda ali, seu pai. Chore com saudade dele, dos irmãos. Sente o que você quiser ver. Chore por vídeo que você gosta, seja de que família for. A gente tem compromisso com ela pelo trabalho que a gente faz, pelo carinho que a gente tem e que recebe deles também. Então, não é pecado querer ganhar ninguém. Não é pecado. Jesus deu exemplo, aí você sabe mais do que isso. Vamos começar pedindo perdão pelas infidelidades, pelas vezes que ele tocou. Só quem sabe do nosso ritmo é Deus. Só ele. A gente quer que confessa, às vezes ele dando barulho, ou ele fala. Esse é velho, esse é pequeno, aí é bom de confessar. Não tem isso, você não engana nenhuma vez a Deus. Engana os malos que a gente não acredita. Mas Deus que sabe tudo. Vamos pedir perdão dos pecados a Ele, para Ele poder participar bem dessa celebração. Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quisestes, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso,
Suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Dois grandes blocos. O primeiro bloco, o primeiro tempo, faz refletir sobre a parousia, sobre a segunda vida de Cristo. Como aqueles que são cristãos, a igreja, que somos nós, a comunidade dos batizados, como nós estamos esperando a vida do Cristo Senhor. O Padre Assis, o Tio Assis, no começo da Santa Missa, nos questionava acerca dos laços familiares, de uma vida coerente, de uma vida moral, de uma vida de valores, uma vida conforme o reino de Deus. E aí aquela primeira etapa faz refletir sobre isso, encoraja inclusive a atos de penitência. Por isso que nós usamos roxo, porque é um período de aprofundamento. Infelizmente nós pecamos e é preciso arrepender e se voltar. Na segunda metade, a tônica muda, reflete-se sobre a primeira vida, a vida histórica de Cristo. Há 2000 anos atrás houve um fato, e o fato é que o Verbo eterno do Pai, o Filho eterno de Deus Pai, fez tudo, entrou na história humana, assumiu o que não era seu para nos salvar. Esse é um dado importantíssimo. E aqui o profeta Miqueias, ele que é um profeta do tempo ali pré-exílio, exílio da Babilônia, a queda da Samaria, ele está exortando o reino do sul, ou seja, do Judá, que o povo está se afastando de Deus. Curiosamente, vários outros profetas exaltam quanto a Nínive, quanto a Ciro, enfim, aos povos de fora, alertando: não venham contra este povo, que é pequeno, mas é um povo de Deus, o único Deus, ou o Deus mais poderoso. Miqueias não. A tônica de Miqueias é dizer: por que vocês vivem assim distante de Deus? Por que vocês estão assim esquecendo de Deus? Na sexta-feira da paixão, nós lembramos, é citado: povo meu, que te fiz eu, diz que te contristei. É tirado do profeta Miqueias. E aí, meus irmãos, essa é a nossa reflexão agora. O que eu fiz para corresponder a esse amor de Deus? Como está o meu coração para receber esse Deus que vem? Muitos de nós podemos ter medo de Deus, podemos achar que Deus é aquele que anota os nossos pecados no livro, esperando ansiosamente nos condenar. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus lembrava no contexto jansenista, que é aquele pessoal mais egoísta, que duvidava um pouco da salvação, né? E ela dizia: como eu posso temer um Deus? Um Deus que se fez menino por amor a mim. Como a gente pode ter medo de um Deus assim? Na verdade, o desejo de emendar a nossa vida, o desejo de converter as nossas atitudes de um eu sem Deus para o eu com Deus, é único e exclusivamente matemático, se Deus que nos amou por Deus. Então toda a tônica deste, da palavra deste domingo, ela está envolta na Virgem Maria, está focada na Virgem Maria. Aqui no profeta Miqueias diz: Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe derá luz. E que mãe é essa? É aquela mesma que o profeta diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz do filho. Deus conosco é a mulher. Esta mulher que Deus preparou, que Deus elegeu, que hoje ela é a onomástica, a gente está esquecendo dessa pessoa da igreja, é quem dá nome a Maria, que hoje nós nos reunimos também para agradecer e louvar a Deus pelo dom de sua vida, pelos seus 15 anos. Esta mulher não é uma mera mulher, não é mais uma mulher, ela é a imaculada, ela é a preservada
Deus, prevendo os méritos do seu Filho, conserva a Virgem Maria de toda mancha do pecado, preparando como que uma arca, feita a arca da aliança, para colocar lá na Virgem Maria o pão, o maná, a carne de Cristo, os 10 mandamentos, a lei de Deus, o verbo eterno, encerrados na Virgem Maria, guardados na Virgem Maria, o nosso Salvador. E aqui vem o segundo aspecto. Quando nós rezamos o credo de Santo Constantinopolitano, nós lembramos, Jesus Cristo veio por nós homens e para a nossa salvação. Ele veio para nos trazer a salvação, a redenção, quebrar os grilhões do pecado em nós. Ele assume a nossa natureza, ele é consubstancial ao Pai. A mesma coisa que o Pai é feito. Eu vi o Tia Assis pregando isso lá, a substância, aquilo que dá substância para o Pai é o que dá substância para o Filho, mas ele também é consubstancial a nós, conforme Maria. Toda a humanidade de Cristo ele recebe de Maria, todo o corpo de Cristo ele recebe de Maria. E o que é esse corpo? É o corpo que ele nos salvou. Foi por esse corpo, e é isso que a segunda leitura traz. Ele quis, foi uma vontade manifesta dele. Ele se decidiu dar a vida. Eu venho, Pai, para fazer a tua vontade. Ele dá o seu corpo em sacrifício. Ele dá o seu corpo em holocausto. Livremente. É um ato da sua vontade. Diz assim: é graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo não é um espírito desencarnado. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Como disse o tio, é Deus que quando soube que o homem morreu, ele chorou. Quando ele veio para Jerusalém, já decidido no Evangelho de Lucas, a dar a sua vida para nos salvar, ele olha Jerusalém e chora: Jerusalém, Jerusalém, se soubesses quem veio te visitar. Nós não somos anjos, nós somos feitos de carne, e bendito seja Deus por isso. Porque é nesse misto, nesse complexo que é o ser humano, é aí que nós somos chamados a orar a Deus. É nessa condição. E aí, meus irmãos, fica a nossa reflexão. Fica o questionamento: como eu tenho amado Deus? Porque nós achamos que amar a Deus é ligação de missa somente. É verdade, é um culto, é adoração, é louvor, é reparação às nossas ofensas. É verdade. Mas se eu não amar o irmão que está aqui comigo, do meu lado, eu sou mentiroso, de São João. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, a quem vê é mentiroso. Quantos de nós, irmãos, somos diferentes? Quantos de nós somos marcados pelo egoísmo? Quantos de nós fazemos o cálculo do mínimo esforço para o bem do outro? Para confrontar, para confortar, melhor dizendo, os nossos corações. Nós esquecemos de olhar nos rostos, a face dos nossos irmãos. O nosso Deus, como nós rezamos no Salmo, Ele mostrou a face dele. Ele não é um Deus distante, não é um Deus alheio, é um Deus que ganhou feições humanas. Mostrou, revelou a sua face, iluminou a sua face, e nós esquecemos que somos mais homens de Deus. Eu queria pedir uma graça especial a todos nós, e de modo especial para a minha sobrinha, que Deus nos desse a graça de um olhar divino, de perceber que através de um olho, bonito assim como o meu, essas feições, mas também parecido assim com João Pedro, né? Deus habita, não interessa, Deus está por trás desse rosto. Deus habita esse íntimo desse coração. Há uma dignidade no ser humano. Não só desses aqui bonitos com a festa de 15 anos, mas naqueles lá da rua, marcados pela dor, pela mazela do sofrimento, da drogadição, da prostituição, da pobreza. Deus está lá escondido, gritando que nós o amemos, que nós o encontremos. Foi isso que a Virgem Maria fez, irmãos. Ela não fez outra coisa. Quando o anjo vai lá e anuncia a Virgem Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, ela poderia ficar: e agora como é que vai
vai ser para procurar José. Não, ela vai apressadamente. Apressadamente se põe a serviço. Porque a sua prima idosa está grávida, precisa de suporte, e ela vai apressadamente. E aqui o último dado, para provocar em nós talvez um último desejo de penitência, de confissão, de conversão. A Virgem Maria é imaculada. Isso é dogma de fé, nós sabemos disso. Ela não está presa aos condicionamentos do pecado. Pelos méritos de Cristo ela foi poupada disso. Mas nós não. Nós temos em nós uma outra lei de São Paulo. Né? Eu não faço bem que quero, mas faço mal que não quero. A Virgem Maria não tem isso. Ela é sensível à voz do Espírito. Ela é atenta à voz de Deus. Ela é o sacrário da Santíssima Trindade. A Virgem Maria chega na casa de sua prima, e a gente sabe que os judeus se saúdam com um shalom, ou seja, a paz. Ao ouvir a saudação de Maria, a criança, que é São João Batista, salta de alegria no ventre de Isabel, e a própria Isabel fica repleta, cheia do Espírito Santo. Minha gente, que canal é esse? É um canal puro da graça. É esse canal que eu e vocês somos chamados a ser, desde a graça do nosso batismo, desde quando nós nos tornamos cristãos e fomos enxertados ao corpo místico de Cristo. Eu e vocês somos chamados a ser assim, instrumentos de salvação, canais do Espírito Santo na vida dos outros, na vida dos irmãos. Isabel é tomada do Espírito Santo e exulta no mistério da visitação da Virgem Maria. E aí fica a questão: Diácono, e agora? Eu não sou imaculado, eu tenho um monte de pecado, o meu temperamento é forte, a minha história de vida é pesada, eu não tenho mais jeito? Tem. Esse é o caminho de, vamos complicar, acesso, mas esse é o caminho de exercício. Essa é a dinâmica que o livro do Êxodo vem trazendo. É a gente saindo do Egito para atravessar o Mar Vermelho até chegar à Terra Prometida. Quem seremos nós? Seremos um povo de dura serviço que não baixa a cabeça, que é orgulhoso, que é vaidoso, que é arrogante, que é prepotente? Ou não? Seremos aquele povo humilde, que baixa a cabeça e diz: Senhor, eu quero que o Senhor tenha. Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Senhor, eu escuto. Eu me arrependo dos meus pecados, eu procuro o sacerdote, eu me confesso, eu me acuso das minhas limitações. Não tenhamos vergonha de utilizar a graça que Deus nos deu no sacramento da reconciliação. Não tenhamos medo de abusar dos padres. Essa história aí significa também o peso do pastoreio. A gente não foi feito para se poupar, a gente foi feito para se gastar. E como eu disse, Deus não deixou anjos para perdoar os nossos pecados. Deus deixou homens. Para quê? Para que a gente também não tivesse vergonha. Porque nós participamos dessa mesma limitação, na mesma condição de pecado. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a Deus nosso Senhor pela intercessão da Virgem Maria, de modo especial você. Peçamos a ela essa intercessão para que o nosso coração tenha desejo de emenda, de conversão, de quebrar os condicionamentos dos nossos temperamentos, de que a gente não fique usando de moleiro. Não é porque eu fui criado assim, não porque me ensinaram desse jeito, não. A forma que nós devemos ter é a forma de Cristo, e Ele é o ressuscitado que traz as chaves gloriosas, ou seja, é do mistério da cruz, do esvaziamento de si mesmo, que nós rezamos na oração gloriosa. Fomos agraciados pela sua encarnação, e seremos salvos, colocados no céu pela sua morte e sua ressurreição. Que a Virgem Maria nos auxilie, o Espírito Santo nos impulsiona a uma verdadeira confessão nesse último tempo que nós temos lá de dentro, para o Senhor viver no seu namoro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ele está aqui, que mora longe, está na região amazônica. Ele não vai ter esse tempo todo de recontar e preparar a gente de novo. Ele vai só dizer como é que ele está enfrentando o trabalho dele lá, exatamente para fazer, para pregar. Meus irmãos e minhas irmãs, apenas para
Diácono Diego nos contou hoje, através da leitura da palavra, a necessidade que nós temos de, como Jesus, chegar na vida dos outros, através dos bens que Deus nos permite. Infelizmente, nós não somos como Nossa Senhora, imaculados, como Diego disse, a ponto de, no primeiro contato, com a primeira palavra, já transmitir a graça do Espírito, já transmitir a alegria que vem de Deus. Mas nós, como entendemos, estava falando, com o esforço diário, cotidiano, da transformação pessoal, podemos nos tornar esses canais de graça, como Nossa Senhora. A gente nunca deve parar nos nossos limites. Os nossos limites estão ali justamente para a gente superá-los, não é outra coisa. E quando o Diácono Diego falava, o meu coração retomava aquela palavra de Santo Agostinho, que deve ser palavra para nós. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Não há como nós nos superarmos, nos tornarmos como Jesus, se antes nós não aceitarmos aquilo que nós somos. E é justamente, Maria, que cada um aqui, no enfrentamento diário das nossas tendências, inclinações, temperamentos, e também na alegria de enfrentar os desafios que todo dia todo mundo tem. É justamente nesse lapidar, nesse atrito diário, na nossa família, no nosso próprio coração, com as dificuldades que a gente vai enfrentando durante o ano, que nós temos a oportunidade de termos talhado o nosso coração e o nosso rosto à face de Cristo. Tem uma música que eu acho que é do Shalom, acho que é todo teu, eu acho que é, que nos coloca justamente esse mistério, pede para que seja colocado em nosso rosto o rosto de Cristo, através do ventre de Nossa Senhora, como nos ensina São Luís de Montfort. Ela é a forma de Deus. E quando nós entramos nela através do Santo Terço, quando nós entramos em Nossa Senhora, a imitando, guardando a palavra de Deus e meditando, nós temos essa oportunidade de, através dos nossos anjos da guarda, do Espírito Santo, termos o nosso rosto, o nosso coração transformados para ficar parecidos com Jesus. Então, que nenhum aqui use essa desculpa esfarrapada, como o diácono nos dizia: eu sou assim, estou desse jeito, estou muito respondona, estou devagar nas minhas orações, não estou tendo disciplina, não estou estudando o suficiente. Não interessa, precisamos nos superar, precisamos nos enfrentar e não aos outros. Eu dizia isso no casamento que celebrei aqui, alguns anos atrás. Precisamos ser violentos, mas não com os outros, conosco mesmo, e não com aquilo que a gente tem de melhor, com o que a gente tem de pior. Não podemos ser condescendentes, arrumar desculpas ou preguiçosos de nos transformar e de nos mudar. Louvado seja Deus. Que graça minha também fazer aniversário no final do ano. É um tempo propício para justamente refletir como está a nossa vida e tomar decisões melhores no próximo. Que os presentes que Deus vai nos dar, principalmente agora no final do ano, possa abrir o seu coração, e cada um aqui também abra o coração para perceber e escutar de Deus o que é que nós precisamos mudar e melhorar, para que no próximo ano nós sejamos ainda melhores. Como é que seremos melhores? Mais parecidos com Jesus. Aí sim, seremos felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tu és profeta, tu és Elias, quem tu és? João Batista disse: verdade, tu és o Cristo? Ele disse: não sou não. Eu não sou o Cristo, eu não sou profeta, eu sou ninguém. Eu vou começar uma missão para anunciar Jesus Cristo. Eu quero que ele cresça e eu diminua. Vocês não se encantem comigo, se encantem com ele. Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Então, depois de ver que estou próximo na missão, porque os que está começando já está sabendo demais até. O padre está mais experimentado do que eu tenho 30 anos de padre. Então, que eles cresçam, que eu diminua, para que eles avancem no trabalho. Não se pode parar. A gente não pode ficar calado. Não se pode ficar calado.
São Pedro já. Então, vamos dizer, eu não sou o Cristo, eu quero é que ele cresça, que eu diminua. São palavras da Bíblia, da palavra de Deus. E a missão da gente é essa. A gente sai, deixa o caminho para o outro caminhar. Não vai ficar trabalhando. Aí se tiver no meio, coitado, conversando, caminho. Eles vão continuar. Eles vão encontrar a dificuldade que eu encontrei, talvez maior do que a que eu encontrei. Ninguém sabe. Com a oração, com a força de Deus, com a ajuda de Maria, a interesse. E a Maria aqui é uma inspiração para a gente, Maria. O seu nome, a gente chama de Maria, sabe que você tem um complemento do seu nome, mas Maria é o seu nome. Tem uma outra, bem parente próxima de vocês, a filha do Mateus, que se chama só Maria. Maria tem um complemento, então nasceu da família. Maria, todo mundo chama Maria. Então é um nome mais bonito que se tem para chamar com alguém que quer ser a figura que foi dito pelos padres de lá, a figura de Deus, aquela que interpretou em si tudo que Deus queria que ela fizesse, foi que Maria disse: faça seguir segundo a tua palavra. Eu não sou nada, eu sou só uma serva do Senhor, uma escrava, mas se é assim, faça seguir segundo a tua palavra. Quem sai daqui com essa renovação na cabeça da gente, para ser do meio do mundo alguém que queira realmente dar testemunho. Se for uma festa de alimentação, de diversão, agora a gente viu o trânsito violento chegando aqui, e a minha irmã me disse: é o pessoal voltando das praias. Quando nós chegamos aqui perto, tudo estacionado, cheio de carro, só esses carros devem estar lá na face. A minha irmã disse, e fez um arrudeio, com medo de chegar aqui, não tinha lugar para ela ficar. E quando a gente pegou, era um lugar mais limpo. Não vinham para cá, e nem vieram daqui. Vinham passando das barras do domingo que estava proibido por aí afora, que é o que o mundo faz. O mundo que quer rezar, que quer o ganho, uma história dessa, uma reflexão dessa, é limitado. É limitado como foram os primeiros discípulos de Jesus. Limitadíssimo. Mas foi com esses que Jesus mandou ir, pregar toda criatura, tornar todos discípulos dele, ir de aldeia em aldeia, levar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, que for batizado, será salvo. E sabe mensagem melhor do que essa, para um momento desse, ninguém podia dar. Eu disse, no Natal eu estarei com a família maior minha, meus santos, meus pais que estão aqui, alguns que não estão aqui vão lá no dia do Natal, na casa da Torrezinha, que chegou aí para deixar a gente até surpresa, né? A minha cunhada, eles foram 29 anos, segunda-feira, essa semana, e o meu irmão, o marido dela, nasceu no mesmo dia dela, se batizaram na mesma igreja dela, naquele dia disseram: esses caras vão casar. O bichão deitadinho no vestido dela, o meu irmão Pedrinho, vai ser cara um casamento na sede. Acabou-se. Ela foi morar em Fortaleza, meu irmão ficou no interior. 15 anos depois ela veio nos 15 anos conhecer a terra que nasceu. Encontrou o meu irmão, namorou com ele, casou. Então, são as coisas que a gente entende. O plano de Deus que a gente não compreende. Brinca-se com a coisa séria, termina dando certo, porque aquilo que estava inscrito nas estrelas. Eu escrevi para esse evento, um artigo, agora passado, eu vou ler lá na missa da quinta-feira, estava inscrito nas estrelas. E ele dizia: o cara, casou, filho descendente, aí neto, tem até papa na família. Então essa é a história de uma família que tem um objetivo, que tem um propósito, que quer construir sempre, que bota a fé na cabeça da gente, desde pequenininho. Na minha casa se rezava o texto todo dia. Podia dar a visita que chegava 5 da tarde, 5h30, alguém amigo lá de casa, 6 horas, minha mãe chamava. Todo mundo rezava o texto. Todo mundo lá para a camarinha, lá do lugar no santuário. E aí os filhos todos e os visitantes não que aguentar, porque não se trabalha. Mas é assim que se faz. Tem que dar um jeito na vida todinha para poder vingar o que estava acontecendo. Muito obrigado, desculpe eu ter cumpridade da história, porque eu queria mostrar isso aqui, que a gente está aqui
que acredita que precisa desse sacerdote que está no diácono, no presbítero e no bispo, são os 3 graus do sacerdote, está no diácono, no presbítero e no bispo, para poder dizer todo dia, eu estou com 84 anos, estou dizendo agora toda semana, através do site, para poder mais gente entender, graças a Deus, eu recebo resposta de São Paulo, do Rio de Janeiro, de pessoas que eu conheço, de gente que eu não conheço, que quer me conhecer, para poder participar desse perto tempo de evangelizar depois de velho. É isso que Jesus quer de nós, levar a sério a missão até a consumação do século. Amém. A vossa proteção recorremos santamente, Deus. Não desprezeis as nossas lutas.